muito boa tarde para você. A partir de agora, você fica bem informado com as principais notícias do Brasil desta segunda-feira. O estado de São Paulo registrou um aumento de quase 46% no número de casos por infecção do vírus sincicial respiratório em apenas 8 dias. Esse vírus é responsável por quadros de bronquiolites e pneumonia em crianças. Até o dia 13 de março, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou 354 casos de síndrome respiratória aguda grave por VSR, o vírus sincicial respiratório, em crianças de até 6 anos e 11 meses em todo o estado de São Paulo. Só que aí no dia 21 de março, ou seja, apenas 8 dias depois, o número de casos subiu para 516, aumento de 45,7%. Aqui na capital paulista, nos hospitais estaduais infantis Cândido Fontoura e Darcy Vargas, até o dia 21 de março foram registradas 30 internações de crianças menores de 1 ano e 9 na faixa de 1 a 4 anos. E no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, 56 crianças foram hospitalizadas com o vírus sincicial respiratório até o dia 20 de março. Além do aumento de casos de hospitalizações por VSR aqui em São Paulo, o Ministério da Saúde também contabiliza alta em outras partes do país. De acordo com o informe de vigilância das síndromes gripais, dos 6.976 casos de síndrome respiratória aguda grave registradas até 16 de março, 17% foram causados pelo VSR. Bem, nós estamos no outono, período do ano em que as infecções respiratórias começam a aumentar e principalmente em crianças menores de 2 anos, os pais devem ter atenção redobrada com esse vírus, que é responsável por 40% das pneumonias e 75% das bronquiolites. Lembrando que a bronquiolite é uma infecção nos bronquíolos que levam o ar aos pulmões e ela começa como um simples resfriado, só que ela pode se agravar. Os sintomas são febre alta, tosse persistente, chiado no peito e dificuldade respiratória. Além disso, os lábios e as unhas podem ficar meio arroxeados. Segundo especialistas, a prevenção é feita evitando contato com crianças que estejam contaminadas e também com brinquedos manuseados por elas. Por isso é importante limpar esses brinquedos que possam ter sido contaminados. Além disso, também é essencial lavar as mãos com água e sabão com mais frequência. E vamos agora ao Minuto da Economia de hoje. Várias gerações já ouviram falar que quem não deve, não teme. É justo quando nos referimos às questões morais. Mas se o assunto é economia, é preciso mudar a frase para quem não deve, não tem. Com o salário sofrendo de anemia, a vitamina dos organismos das famílias vem dos empréstimos. Os últimos números apresentados pelo Banco Central, com base em várias instituições financeiras, revelaram como o crediário é importante para o PIB do país. Para se ter uma ideia melhor, basta observar que em janeiro, o volume contratado para aumentar o consumo foi o dobro do dinheiro emprestado para o pagamento de dívidas atrasadas. Em média, as apostas para o crescimento do Produto Interno Bruto deste ano estão em 2%. E metade deve ser exatamente graças aos carnês de lojas, cartões de crédito, etc. Na maioria das vezes, não dá para sair das lojas com as compras quitadas na hora. E mesmo quando dá, é comum um brasileiro parcelar com a justificativa de que a conta fica mais suave. Mais ou menos. Tanto que, segundo o último levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, de cada 10 brasileiros, 4 estão com nome na lista de devedores, principalmente nós, mulheres. É por isso que antes de comprar um sapato novo, talvez seja melhor comprar um repelente. Neste caso, não contra o mosquito da dengue, mas contra a mosca azul, que dizem que causa síndrome da cobiça. Se bem que este produto é caro. Tudo bem, dirão alguns, o banco empresta. O título de cada informação nos portais de notícia é o que vai despertar aquela vontade de saber mais sobre o assunto. E uma pesquisa mostrou que quanto mais palavra negativa a manchete tem,
mais as pessoas acessam o conteúdo. É comum recebermos diversas notícias no nosso celular ao longo do dia, mas qual que chama mais a sua atenção? A que diz centenas de pessoas conseguem dormir em local seguro ou milhares de pessoas ficam desabrigadas no último fim de semana? Pode parecer estranho, mas o uso de palavras negativas nos títulos de notícias online aumenta a probabilidade de que as pessoas cliquem para ler o texto inteiro, enquanto palavras com tom positivo não têm a mesma relevância, diminuindo o interesse dos leitores. O clickbait, que significa algo como isca de cliques, são títulos pensados para atrair ao máximo a curiosidade do leitor, para que clique nelas, e não necessariamente tão voltados ao conteúdo jornalístico. Segundo pesquisadores universitários dos Estados Unidos e da Alemanha, a negatividade acaba impulsionando a audiência na internet. Eles estimam que cada uma das palavras com significado negativo aumente em 2,3% a taxa de cliques no título de notícia. Já cada uma das palavras com tom positivo faz diminuir em 1% a taxa. A equipe observou ainda que palavras associadas à ideia de tristeza tendem a aumentar ligeiramente a taxa de cliques, enquanto as ligadas à alegria ou medo diminuem ligeiramente essa frequência. Já as que estão associadas à raiva não parecem ter efeito significativo. Uma possibilidade é que, ao compartilhar algo, a pessoa tende a reforçar o sentimento de pertencimento a um grupo ou a necessidade de marcar posição online, o que não é necessário nas leituras que ela faz de forma privada na internet. Que um chuveiro é usado para tomar banho, a gente sabe, mas os cachorros também podem saber que essa é a verdadeira função dele. E não somente disso. Um estudo da Hungria mostrou que os melhores amigos do homem conseguem entender o significado de diversos objetos. Os cachorros são muito espertos. E a pesquisa feita pelos cientistas de uma universidade da Hungria indicou que os cães conseguem saber o significado de algumas coisas. Ou seja, são bem mais inteligentes do que a gente imagina. Mas, para que isso aconteça, eles precisam se importar com aquilo, como, por exemplo, uma bolinha de lã. Eles adoram e, consequentemente, já sabem o que aquilo representa. Uma resposta que é similar à dos seres humanos. Em nós, as palavras ativam memórias, que são as chamadas representações de um determinado objeto. E acredite, os cachorros também possuem isso. Mas do jeitinho deles, é claro. Ao escutar o nome daquilo que estão habituados, os cães transformam isso numa representação mental. Essa habilidade não pode ser generalizada. Nem todos os animais são capazes de fazer isso, mas indica uma capacidade maior entre os mamíferos que pode ser desenvolvida a partir do contato com o sentido das palavras. Para que tudo isso fosse descoberto, os pesquisadores reuniram 27 cachorros. Os donos escolheram 5 objetos. A maioria eram brinquedos, aqueles que os animais estavam acostumados. O teste começava com um áudio que dizia o nome de um objeto. Logo em seguida, o tutor mostrava um item que correspondia ao da frase e outro que não correspondia. Por exemplo, o tutor falava "olha a bola" e em seguida mostrava uma outra coisa. A ideia era aquela, ativar uma representação mental do objeto. Depois do monitoramento, os pesquisadores descobriram que quando o objeto e a palavra eram corretos, os cachorros agiam de uma forma diferente, principalmente quando eles tinham um apego emocional maior. E eu fico por aqui, volto com mais notícias para você ao vivo no Jornal das 22 e te espero. Obrigada pela companhia. Tchau.